Muito bom dia para você, meu irmão, minha irmã. Nosso evangelho hoje está em Marcos capítulo 10, dos versículos 13 ao 16. E aqui Jesus tem um contato com as crianças, com algumas crianças. Ele inclusive dá uma bronca ali nas pessoas que impedem essas crianças de se achegarem até ele. Diz assim que aconteceu que as pessoas traziam crianças para que Jesus impusesse as mãos, mas os discípulos repreendiam o povo. E aí, quando Jesus percebe isso, no 14 aqui, ele diz: Deixai vir a mim os pequeninos, não os impeçais, pois deles é o reino de Deus. E eu, com toda certeza, asseguro a vocês, aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, jamais terá acesso a ele. E em seguida ele abraçou as crianças, impôs as mãos sobre elas e as abençoou. E é interessante porque alguns dias atrás, acho que algumas semanas atrás, na verdade, nós falamos aqui sobre um versículo similar a este, né? Sobre receber o reino de Deus como uma criança. Uma criança é como se fosse uma folha de papel em branco, né? E nela ali você imprime, né, a vida. E aí os pais, principalmente no início da vida, imprimem detalhes naquela criança de caráter, de ética, enfim, uma série de coisas. Ou seja, vão construindo um ser humano. A criança, ela é aberta, ela é como um imã, né? E nela ali as coisas grudam e deixam marcas, né, para a sua vida. Então nós temos que aceitar o reino de Deus dessa forma, para que Cristo imprima em nós o seu caráter, o seu modo de vida, que nós vivamos como Cristo mesmo, né? E é muito interessante quando Jesus fala do reino de Deus aqui, de recebermos o reino de Deus como crianças. Mas isso foi falado já há alguns dias. Eu gostaria aqui de destacar o versículo 16, onde Jesus em seguida abraça as crianças, impõe as mãos sobre elas e as abençoa. Eu gostaria de chamar a nossa atenção para que nós façamos sempre isso, né, com as crianças que nos rodeiam, nossos netos, nossos filhos, nossos irmãos, nossos primos. Estejamos sempre nos lembrando de orar pelas crianças, de guardar de guardar em oração aquelas crianças. Com certeza você tem alguma criança na sua vida que é próxima de você. Então lembre-se sempre de pedir que aquela criança ela possa ser um dia alcançada, né, com a mensagem do Evangelho, um dia ela entenda e um dia ela possa prosseguir, né, na caminhada com Cristo, né? Então ore muito pelas crianças sempre, né, as crianças da sua vida. Faça como Jesus, né? Abrace as crianças e as abençoe. E nós temos sempre que lembrar que se nós queremos construir uma sociedade melhor no futuro, nós não devemos optar por não ter filhos, nós não devemos optar por lutar politicamente, nós não devemos optar simplesmente por essas coisas, né? Ao contrário, nós devemos ter filhos, nós precisamos de crianças, mas crianças que sejam guiadas pelo caminho correto. Crianças que tenham o caráter semelhante ao de Cristo. Crianças que tenham adultos nas suas vidas, as quais elas queiram imitar, né? As quais elas queiram se espelhar. Então, o Brasil que nós queremos precisa ser construído nas crianças. Então, que nós possamos abraçar as crianças, tenham elas ligação sanguínea ou de laço familiar conosco ou não, e abençoar essas crianças e ensinar a essas crianças a serem seres humanos melhores, para construirmos um futuro melhor, um país melhor, né? Então o cristão ele precisa, nesse ponto, olhar para o que os islâmicos fazem e, entre aspas, copiar. Os muçulmanos têm muitos filhos e eles ensinam rigidamente os seus filhos a seguirem a sua doutrina, a sua religião. E os cristãos, né, quando nós olhamos para o Ocidente, eles estão cada vez menos tendo filhos. É um filho só e ainda enxerga o filho como um fardo, como um problema, como um gasto, né? Ou dizem assim, o mundo está horrível, nós não podemos, eu não vou colocar uma criança nesse mundo horrível. E ao contrário, o pensamento tem que ser,
eu preciso que ter filhos, né, 2, 3 filhos, e ensinar essas crianças o caminho correto, né, fazer como os islâmicos fazem na doutrina deles, errônea, errada, né, muçulmana, nós devemos fazer com o cristianismo, ensinar crianças a imitar a Cristo, a viver o cristianismo de fato, né, a viver uma vida com Jesus. E aí sim nós teremos um país melhor. É dessa forma que nós construímos o Brasil que nós queremos, o mundo que nós desejamos, apoiados em Cristo e ensinando isso às crianças. Então, façamos como Jesus, abençoemos as nossas crianças, cuidemos dos órfãos, né? Os órfãos muitas vezes são aquelas crianças que não são os nossos filhos de sangue, mas seguindo a prática cristã e a doutrina bíblica, nós os adotamos, né, para ensinar a eles o caminho correto a seguir, né? Então, cuidar das viúvas, dos órfãos, né? Os órfãos aí, nós podemos entender também como essas crianças, que não são parentes nossos, né? Não são parentes nossos, mas precisam ser cuidados, precisam ser guiados. Então, que nós façamos como Cristo, abençoemos essas crianças. Deus abençoe você. Até amanhã.